Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula A132, que é a classificação do DPS e os dados de placa do DPS. Essa aula é continuidade da aula A131, restando na nossa sequência de aula sobre DPS apenas uma aula que ainda resta, onde estarei elaborando até o final desse mês para vocês. Então, nossa aula agora é sobre os dispositivos de proteção contra surto, sua classificação e dados de placa do DPS para que possamos começar um projeto. Olá, pessoal! Vamos continuar nossa aula sobre dispositivos de proteção contra surto. Aula 132, a classificação e dados de placa do DPS. Essa aula é uma aula que dá continuidade à aula 131, que tratava de conceitos iniciais. Nessa aula de hoje, agora, vamos aprofundar os conceitos sobre DPS. Ponto importante de nós estudarmos sobre os DPS, para que seja feito um projeto, é importante entender os parâmetros de um DPS. Eu vou tratar agora para vocês quais são os parâmetros de um DPS e o que vem a ser o DPS de forma rápida. Existe uma norma, que é a norma NBR-EC 61643, fala que o DPS é um dispositivo destinado a limitar sobretensões transitórias ou desviar surtos. Então, é limitar as sobretensões transitórias ou desviar corrente de surtos, que significa comutar tensão ou curto-circuitante. E aqui é atenuar tensão ou supressor de surto. Isso são definições pela IEC 61643. Quais são os parâmetros do DPS? Importante. Primeiro parâmetro, tensão máxima de operação contínua, o C, que é a tensão contínua, tensão nominal do DPS, e a frequência dele também vem estabelecida em placa, em dados do DPS. Então, o primeiro ponto, tensão contínua de operação. Depois, corrente máxima do DPS, dada em kA, e máximo, é a corrente máxima do DPS. Parâmetro que representa o parâmetro da onda em que o DPS foi ensaiado. Todo DPS é ensaiado, então tem o valor do parâmetro a qual o DPS foi ensaiado sobre aquele tipo de onda. Depois, corrente de impulso, outro parâmetro importante. IMP, dado em kA. E também a carga, dada em ampere por segundo. Somente esses dois parâmetros são válidos para DPS classe 1. Corrente de descarga nominal, IN, em kA, somente válido ali para o DPS classe 2. E depois outro parâmetro, pessoal, é nível de tensão, o P, valor para cada modo de proteção. Pois bem, então qual foi o objetivo? Mostrar quais são os parâmetros, quais são eles? O C, I máximo, e corrente de impulso, carga, corrente de descarga nominal e nível de proteção de tensão. Esses dados são dados que eu estou definindo para que na aula 133 a gente feche essa sequência mostrando o projeto de DPS. Então, quando eu digo o C, eu estou falando da tensão máxima de operação contínua do DPS. E I máximo é a corrente máxima do DPS. Esse parâmetro do DPS é o parâmetro de onda em que o DPS foi ensaiado. Ok? Bom, fazendo uma recapitulagem sobre os parâmetros das correntes de descargas atmosféricas que nós vimos lá na aula A131 sobre os conceitos do DPS, a corrente de descarga atmosférica, ela consiste em um ou mais componentes diferentes. Então, eu tenho aqui as definições de um impulso de corrente, que ele é tipicamente
T2 menor do que 2 milissegundos, onde T2 é o tempo de cauda dessa onda. Então, vamos definir aqui um pouquinho. O1 é a origem virtual aqui da minha descarga. I é a corrente de pico. Está aqui, corrente de pico. T1 é tempo de frente de onda. Esse tempo até o ponto que representa 90% do pico. Então, T1 é até 90% aqui do meu pico. T2 é o tempo em que eu tenho 50%, onde a descarga cai aqui 50%. Então, observem bem que os ensaios do DPS serão realizados pelos fabricantes em conformidade com os tipos de impulso existentes. Então, as descargas atmosféricas descendentes são aquelas que atingem, na verdade, são descargas da nuvem para a Terra, e elas têm essas características, onde é importante observar o T1, que vai ser a duração, né, que é o tempo de frente, né, a corrente começa a subir aqui, atinge esse valor aqui, 90% do pico. Quando atinge 90% do pico, esse tempo T1 é o tempo de frente de onda. Depois, eu tenho o tempo T2, é um tempo mais longo, né? Mais longo até a cauda cair 50% do valor da corrente de descarga. Essas ondas são importantes, por quê? Porque os DPS serão ensaiados em conformidade com o estabelecido pelas normas, IEC principalmente. Continuando, eu tenho agora as descargas atmosféricas, né, descendentes, iniciadas, né, que a gente chama por um líder descendente, que é a nuvem para a Terra. Essa é uma descarga longa, né? Descarga longa, 10%. Olha aqui para vocês verem a descarga longa. Definições dos parâmetros da componente longa, uma descarga longa, né? Um pulso de descarga longo. Aquele pulso tipicamente maior do que 2 milissegundos e uma descarga menor do que 1 segundo. Então, é uma descarga que ela tem uma duração mais longa, né? Onde esse T longo é o tempo de duração da descarga. E Q longo é a carga da componente longa da descarga atmosférica. Então, eu posso ter uma descarga atmosférica longa, com duração superior aos 2 milissegundos que eu tinha mostrado anteriormente. Então, todos os DPS serão ensaiados em função do tipo de onda que cada um classifica, que esse tipo de onda está associado ao nível de proteção do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o SPDA. Bom, continuando ainda, agora vamos falar um pouquinho sobre o parâmetro mínimo que devem constar nos dados de placa. Os valores dos parâmetros mínimos em função da classe do SPDA. Então, da classe do DPS, me desculpa. DPS classe 1, quais são os parâmetros que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o C, eu tenho que ter o P, tenho que ter I máximo, tenho que ter IMP, tenho que ter a carga e a curva T1/T2 de ensaio. Esses são os parâmetros para o classe 1. Para o classe 2, eu tenho que ter o C, o P, o M máximo e N, a curva T1/T2 de ensaio. O DPS classe 3, o fabricante deve fornecer o C, o P, o OC e N e I máximo. Não é? Então, para cada classe de SPDA, ou para cada caso, desculpem, para cada caso ou para cada classe de DPS, temos que ter um conjunto de parâmetros e um conjunto de ensaios que são realizados pelos fabricantes. Então, o DPS classe 1, ele vai definir que eu tenho que ter uma curva T1/T2 de ensaio. Devo ter a carga planejada para esse ensaio, a corrente de impulso, corrente máxima,
a tensão de proteção, de isolação, e o IC, né? Da mesma forma, o classe 2, que trata desses parâmetros. O classe 3 já é utilizado, nós vamos ver o classe 3 já para proteger as tomadas, os equipamentos, né? Então, ele precisa do parâmetro C, o P, o OC, IN e I máximo, que nós definimos anteriormente. Aonde nós definimos? O que é o OC? Se vocês querem ver novamente o OC, prestem atenção. O OC é a tensão máxima de operação contínua. O P, nível de proteção de tensão. O P, né, é a corrente máxima de impulso e a corrente de descarga nominal é o IN. Ok, gente? Então, aqui redefinindo para vocês esses parâmetros. Para que nós estamos definindo isso? Para que possamos na próxima aula, fazer um projeto de DPS usando os conceitos da aula 131 e 132. Bom, agora vamos analisar os tipos de DPS, né? Eu tenho o DPS que a gente chama DPS comutador de tensão, ou DPS curto-circuitante, DPS curto-circuitante. O DPS curto-circuitante ou comutador de tensão, ele tem propriedade de mudar bruscamente o valor de sua impedância, de muito alto para praticamente impedância desprezível. Em função de quê que ele atua? Em função do aparecimento de um impulso em seus terminais. Então, os DPS, comutador de tensão ou curto-circuitante, são DPS que alteram a impedância bruscamente, de um valor muito alto para um valor muito baixo. Depois nós temos os DPS, né, atenuador de tensão, ou DPS supressor de surto. Ele tem a propriedade de mudar paulatinamente. Então, ele muda paulatinamente o valor da sua impedância de muito alto para praticamente desprezível. Isso quando aparece um impulso de tensão em seus terminais. Então, existe uma diferença. Aqui, a mudança é brusca, aqui, né, brusca, ou seja, sai de uma impedância alta para uma impedância desprezível. Aqui, também sai de uma impedância alta para uma impedância desprezível, porém, de uma forma atenuadora, onde a impedância muda paulatinamente. E o DPS combinado? O DPS combinado, ele incorpora no mesmo dispositivo as propriedades dos comutadores e atenuadores de tensão. Esses são os 3 tipos que a gente tem de DPS. Continuando, é importante dizer que um DPS, ele é classificado, né? Não é com a sua posição. O DPS na rede, ele não é classificado com a posição na rede, na verdade. Um DPS, ele é classificado conforme as especificações do fabricante e principalmente em função dos parâmetros de ensaio que aquele DPS é submetido. Então, o DPS classe 1 é um DPS ensaiado em condições de corrente que melhor simule um golpe da descarga atmosférica, vai simular um golpe da descarga atmosférica, uma corrente de impulso em kA sob uma carga em ampere por segundo. Na literatura internacional, adota como onda que melhor simula esse tipo de impulso de ensaio aquela que tem um tempo T1, que é o tempo de frente de onda que nós definimos anteriormente, de 10 microsegundos, né, ao atingir 90% da onda. Tá aqui, ó, mostrando para vocês. E o tempo T2, que é o tempo de cauda, de
350 microsegundos para atingir 50% da corrente, né? Então, um DPS classe 1 a gente chama, olha, esse DPS é do tipo 10/350. Tem uma corrente de impulso com uma duração de 10 microsegundos e depois essa corrente no ensaio cai 50% do valor de pico. Dessa forma, aí a gente diz, olha, esse é um DPS classe 1, impulso de curta duração e longa duração, impulso de curta duração, na verdade, 10 microsegundos o primeiro e o segundo de 350 microsegundos. Agora o DPS classe 2. Olha os ensaios do DPS classe 2. O DPS classe 2 ele é ensaiado em condições de correntes que melhor simule os golpes subsequentes, ou seja, que simule as descargas elétricas subsequentes das descargas atmosféricas e as condições de influências indiretas nas instalações. Para isso, é trabalhado no classe 2 com uma corrente IN, de operação, de descarga nominal em quiloampere. Aqui está em kVA, corrijam, é quiloampere, né? Tem tempo T1 de 8 microsegundos e tempo T2 de cauda de 20 microsegundos. Então, podemos dizer que esse DPS é um DPS classe 2, cuja curva é 8/20 milissegundos, 20 microsegundos, enquanto o classe 1 é 10/350 microsegundos, cuja corrente que eu trabalho é a corrente IMP, corrente de impulso. Né? Então, o impulso atinge 90% e depois o tempo de cauda 350 e 50%, como nós vimos anteriormente. Aqui eu tenho um impulso principal e aqui eu tenho as componentes subsequentes da minha descarga atmosférica. Então, classe 2, 8/20 microsegundos. Classe 3. DPS classe 3 pode ser um dispositivo atenuador de ajuste de tensão. Ele é utilizado em níveis de proteção, né, internos de proteção. Esse DPS, pessoal, ele é ensaiado com uma forma de onda combinada. Isso é, como um gerador de combo, né? Circuito aberto, tem um circuito aberto. Aplica-se no DPS uma tensão de operação, UOC, né, com pulso de duração 1.2/50 microsegundos e um impulso IN de corrente com duração 8/20 microsegundos em curto-circuito. Então, o que classifica se é classe 1, classe 2 e classe 3 são os ensaios nos quais o seu DPS passa, ou seja, aquele DPS que você vai utilizar, ele passa. Essa tabela, ela mostra a componente de pico em relação ao nível de proteção do SPDA. Nível de proteção 1 do SPDA, nível 2, nível 3 e nível 4. Qual é a corrente de pico em quiloampere? O nível 1 de proteção, 200, nível 2, 150, nível 3, 100 kA. Tempo de frente de onda para o nível 1 de proteção do SPDA, 10 microsegundos para todos eles. Tempo T2 de cauda em microsegundo, que corresponde a 50% como nós vimos anteriormente. 350 microsegundos para o nível 1, para o nível 2, para o nível 3. Carga para condições de primeiro raio, que apresenta maior intensidade, 100 coulomb para nível 1 de proteção SPDA, nível 2, 75 e 50. E aqui é a energia específica em watts, né, por ohms, em energia por ohms, né? Então, eu tenho 10
megajoule por ohms, e aqui 5,6 e aqui 2,5. Então, eu classifico o SPDA, né? Eu classifico o SPDA quando eu vou escolher o projeto nível 1 e vou escolher meus DPS, principalmente o DPS classe 1, em função do nível de entrada de proteção, né, que eu vou dar na minha edificação. Bom, DPS e sua proteção. Eu trago aqui agora a curva, né, os três impulsos, né? O que tem maior energia é o classe 1. Ele é 10/350. Olha, a curva aqui tem maior energia, não é, do impacto dessa descarga. Depois tem o classe 2 em verde. Olha aqui, classe 2, ele é 8/20. E depois eu tenho o classe 3, que nós vimos que em azul aqui representa 1,2/50 microsegundos. E aqui eu trago para vocês cada classe de SPDA criando uma zona de proteção. Zona ZP1 criada pelo DPS classe 1. Zona ZP2, DPS classe 2. E essa zona 3 já é uma zona onde eu estou dando diretamente a proteção às tomadas ou os equipamentos que estão ligados nas tomadas. E aqui são as zonas Z0A e Z0B, que é a zona de proteção dada pelo sistema de proteção contra descarga atmosférica. E o DPS dando essas zonas internas de proteção. Bom, essa figura é uma figura extraída da NBR 5410 de 2004. Ela mostra os esquemas de conexão do DPS. Aqui eu tenho a linha externa de energia que chega, ela está sem neutro, não possui neutro. Aí qual tipo de ligação que você vai fazer o DPS? Vai colocar um DPS por fase, ok? E fazer o aterramento dele, linha 1, linha 2, linha 3, ok? Quando possui o neutro, quando a linha possui o neutro, eu tenho duas situações. A situação que eu vou perguntar, o neutro será aterrado no barramento de equipotencialização da edificação? Vamos dizer que sim. Se o neutro é aterrado no barramento de equipotencialização, lembro a vocês, se o neutro é aterrado lá na entrada da edificação, no barramento de equipotencialização, é necessário o DPS apenas nas fases, né? Na linha 1, 2 e 3, ok? Então, o neutro é aterrado lá na entrada da edificação. Se o neutro não é aterrado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho dois esquemas aqui, a conexão 2 e a conexão 3. Né? A conexão 2, eu tenho que ligar o DPS no neutro, né? Essa é uma forma de ligar, e a outra forma de fazer a ligação do DPS é essa apresentada aqui. Eu tenho o DPS em série, eu coloco um segundo DPS, né, conectado no neutro por terra. Né? Eu levo todos os DPS aqui das três linhas, para o neutro, e do neutro sai um DPS que vai para o sistema de aterramento. Aqui, né, na verdade, aqui dois esquemas de conexão são possíveis. Como eu coloquei, esse esquema é o mais comum que a gente encontra quando o neutro não está aterrado na entrada. Então, pessoal, esses esquemas de DPS, de ligação do DPS, são estabelecidos pela norma NBR 5410. Bom, continuando, vamos falar um pouquinho dos condutores do DPS. Os condutores de ligação do DPS devem ser curtos e retos, tanto quanto seja possível, conforme estabelece a NBR 5410, né? Essa norma não é de 2014. Aqui foi um erro meu, essa NBR 5410, pessoal, 5410 é de 2014.
2004. Olha, 2004, tá, pessoal? Corrigindo, 2004. A NBR 5410 de 2004. Aqui tem um 0, tá? Aqui é 0, tá? 0, 2004, ok? O comprimento dos condutores destinados a conectar o DPS são as ligações fase DPS, neutro DPS, DPS-PE ou DPS neutro, dependendo do esquema de ligação, deve ser o mais curto possível. Qual é esse esquema de ligação? É o esquema que eu vou apresentar para vocês aqui. Em qualquer um desses esquemas que vocês podem observar aqui, a distância não pode exceder meio metro. Então, quando eu ligo o meu DPS nessa configuração aqui que a gente chama, uma configuração aqui onde eu tenho o E/I, que é equipamento / instalação a ser protegida, se eu tenho essa ligação, esse tipo de ligação, né, a distância máxima também é meio metro. Nesse outro tipo de ligação, onde eu tenho esse trecho A e esse trecho B, A mais B tem que ser menor ou igual a 0,5 metros. Então, resumindo, qual é a distância que eu vou ligar o meu DPS até a minha linha, a soma da linha até o DPS, do DPS da fase para o DPS, DPS para o neutro, DPS para a fase, qual a distância máxima? 0,5 metros. Bom, continuando ainda, nós temos agora, quando o DPS é destinado à proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, pessoal, a seção nominal do condutor das ligações DPS-PE, ela deve ser no mínimo de 16 milímetros quadrados em cobre ou equivalente. O classe 1 já permite, classe 1 ou classe 1 mais 2, reforçando, 16 milímetros. O classe 2, podemos ter uma seção mínima de 4 milímetros, mas podemos utilizar, né, a seção 6 milímetros, que é muito encontrada, ok? Bom, agora vamos mostrar um outro desenho que já tinha um pedaço desse desenho já tinha na aula 131. Aqui é uma configuração da Obo Bertmann, que é fabricante de dispositivo de proteção contra surto. A Obo é uma empresa alemã. Então, se vocês observarem aí, eu tenho aqui a entrada da edificação, que eu tenho que colocar um DPS classe 1, ok? E aí, a Obo, ela sugere essa classe de DPS aqui, classe 1. Então, vocês podem observar que tem o DPS em azul, que esse DPS em azul, ele não é curto-circuitante, para evitar a ausência do neutro, quando ele interrompe, para não interromper o neutro, né? Então, ele é utilizado, a Obo tem essa característica. E esse classe 1 vai dar essa zona aqui de proteção, zona 1. E o outro classe 2 vai dar essa outra proteção aqui. E o classe 3, ele já é utilizado para dar proteção nos equipamentos. Então, esse classe 1 aqui, esse azulzinho no neutro, é sugerido pela Obo para, na hora que eu tenho, né, a atuação do DPS, principalmente no neutro, para que eu não tenha uma interrupção do neutro. Ele não vai permitir a interrupção do neutro. Bom, para montar essa aula para vocês, faltando agora somente a aula de projeto, nós já temos todos os conceitos. Foi utilizado a NBR 5419 de 2015, a parte 4, o livro do Ademário Cotrim, Instalações Elétricas, edição de 2009, e o manual da Obo Bertmann sobre DPS. Um abraço a todos e bons estudos, já que vocês têm a aula A131 para estudar e a aula A132, faltando uma única aula para complementar a parte de DPS, que é o projeto de DPS. Um abraço.